Glória a Deus, estamos dando início agora ao nosso encontro, nossa reunião, para glorificar o nome do Senhor com as nossas presenças. Eu quero cumprimentar a todos os amados com a paz do Senhor Jesus e dizer que nesta hora o Senhor tem um encontro marcado conosco. Nós estamos tratando de assuntos emergentes. Que são assuntos emergentes? São assuntos que a igreja precisa estudar, conhecer, difundir, disseminar com urgência. Todos os assuntos aqui tratados foram estudados minuciosamente durante vários anos e agora nós estamos disponibilizando através deste canal. Olha, são assuntos que estão deixando os pastores impactados, felizes porque estão recebendo, porque existe na terra um servo de Deus estudando, trabalhando para ajudá-los nessa obra. Então vamos dar início ao nosso ensino de hoje. Eu quero lembrar para os amados que a nossa vida de oração tem sido os fatores que trouxeram para nós esta condição. Eu vou consultar a palavra de Deus aqui, você lê na sua Bíblia. Nós precisamos ler um texto, a palavra do Senhor, que está no livro de João, no capítulo 14 e o verso 6, que diz assim: E disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem a Deus senão for através de Jesus. Eu sou o caminho. Então só há um caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero também lembrar os amados outro texto na palavra do Senhor, agora no livro de João também, que diz o seguinte, em João, agora no capítulo 15, nós lemos João 14, em João 15, no verso 5, está escrito assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Percebe? No livro de João, capítulo 14, e o verso 6, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E em João 15, 5, onde Jesus diz que sem ele nada podemos fazer, então fica muito claro aqui que há uma dependência total, né? Há uma total dependência entre o discípulo de Jesus e o Senhor Jesus. Ele diz, se permanecerdes em mim, percebe? Então é preciso permanecer no Senhor. Então o discípulo do Senhor Jesus não pode negligenciar na aliança que tem com o Senhor, porque a aliança que há
entre um discípulo de Jesus e o Senhor Jesus é uma aliança de compromisso. E esse compromisso não pode ser violado. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando um discípulo do Senhor Jesus foge, se afasta da palavra do Senhor, o diabo vem e tira proveito disso. De que forma? Ele vem, faz a sua obra, aproveitando-se do fato do discípulo do Senhor Jesus estar desobedecendo a Deus para tirar vantagem disso. Então observe que há uma dependência. Ora, sendo o ser humano totalmente dependente do Senhor Jesus, significa que todos os atos humanos só serão aprovados pelo Senhor se estes atos forem de acordo com a palavra de Deus. E eu estou aqui situando os amados para poder você entender que o beijo na boca é algo que a palavra de Deus abomina. Vamos começar traçando, por exemplo, um panorama, do que é o mundo, para nós entendermos como foi que essa história de beijo na boca chegou ao mundo. Nós sabemos que em 1 de João 5,19 está dito que o mundo inteiro jaz no maligno. Também nós sabemos em Romanos 3,23 que todo ser humano já nasce destituído de Deus. Só depois que se converte a Jesus é que ele é reconciliado com o Senhor. Em Romanos 5,12 também trata desse assunto. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos de 1 a 7, mostra-nos como são as pessoas no fim dos tempos. São pessoas más, seres humanos perversos. Em 1 de João, no capítulo 4 e no verso 1, está dito que nós devemos provar os espíritos se provêm de Deus. E em 1 Timóteo, capítulo 4 e no verso 1 está dito que existem espíritos enganadores e que nos tempos atuais, muitos que se dizem servos do Senhor Jesus, eles enganados por espíritos enganadores, fugirão da aliança do Senhor Jesus e pregarão heresias e inclusive tentarão enganar a muitos para saírem da palavra do Senhor. Então este é o panorama. E nesse panorama, nesse contexto em que o mundo está inserido, um mundo que acha que as leis estão corretas, que a ciência está correta e não está, que os governos estão tudo certinho e não está, que a religião está correta e não está, um mundo que vive mergulhado nos enganos, agora ouvir falar que beijo na boca é pecado é algo realmente que a Bíblia nos diz que é algo que torna-se estranho, que dá como que coceira nos ouvidos daqueles que não querem aliança com o Senhor Jesus. Percebe? Então veja o quadro, o panorama. E é preciso que você tenha consciência, clara, você tenha consciência clara de como é que está a sua situação. É preciso você alertar para o fato de que Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar irrepreensíveis. Então observe que no contexto atual em que nós estamos, nós temos, por exemplo, a ciência. Ela investiga as coisas, mas não compreende a dimensão espiritual do ser humano. Ela estuda até as relações sociais, por pesquisas, constrói seus colorários, seus postulados, suas teorias, mas não consegue entender o ser humano na perspectiva espiritual. Porque só é possível entender o ser humano na perspectiva espiritual se for convertido a Jesus. Isso é preciso você ter certo em sua vida. As religiões,
Sobre o ser humano, a realidade espiritual do ser humano, as religiões têm sido omissas em ensinar o que as sociedades desse contexto e desse panorama precisam. Elas não só são remissas, como são omissas também. Os governos de todas as nações do mundo, enganados por espíritos enganadores, como diz a Bíblia, traçam e planejam políticas públicas satanicamente inspiradas. A mídia financiada pelas empresas e pelos governos, que são a mídia, na verdade, a mídia comercial, que é quem tem dominação das massas, consegue colocar no ar programas que destroem a família, que destroem a célula máter da sociedade, e aí ela manipula as mentes, fazendo programações que dominam, que manipulam as emoções e a vontade das pessoas. Então, estão assim com isso conduzindo a humanidade para a destruição. E no que diz respeito aos usos e costumes, ela procura manipular as mentes das pessoas para elas dominarem o uso e o costume, quer dizer, elas conseguirem governar, fazer com que as pessoas consumam o que elas mandam e não o que na família é decidido. As empresas usurpam do dinheiro das pessoas, fazendo suas manipulações, suas propagandas, associadas com essa mídia perversa, e a cultura lambuza os maus costumes, imprime em formas de música, de textos e de outras formas, e aí fica sendo transmitido de geração em geração como se fosse obras de arte, sendo, no entanto, ditames de Satanás que são transmitidos de geração em geração. Então é preciso você ter uma ideia clara daquilo que você é. Você precisa se situar primeiro para poder entender o que é o beijo na boca. Resumindo, nós vimos que existem dois tipos de seres humanos: as pessoas convertidas a Jesus, que entendem as coisas espirituais, as que não são convertidas. Vimos um panorama geral de como a humanidade está passando e vimos quem são os principais atores e agentes que operam para manipular as mentes das pessoas. Então, para você entender o beijo na boca, você precisa primeiro compreender como é que funciona o ser humano. A partir daí você vai entender as relações espirituais do ser humano. Você vai então precisar para isso saber qual é a condição humana. Um ser humano, ele está em que condição? Aí a partir daí é que nós vamos poder entender o beijo na boca de uma forma mais detalhada. Nesse estudo nós estamos fazendo algo que é inédito, A Igreja do Senhor está impactada, os pastores estão impactados com esse ensino. Há uma ciência que estuda o beijo na boca, chamada filematologia, e essa ciência faz as seguintes afirmações. Observe que o beijo na boca, ele aumenta as batidas cardíacas. Observe. Então o beijo na boca mexe com a carne, ele aciona a carne, acelera as batidas cardíacas. Também ele aumenta a circulação, ele acelera a circulação do sangue. Só por aí já dá para você ver que ele afeta o ser humano de uma forma substanciosa, de uma forma significativa. Ele é expressivamente considerado como algo que mexe com o coração humano. Além disso,
é elevada também a oxigenação do ser humano. Observe que até o cérebro, né, é afetado com esse processo de oxigenação, porque o beijo na boca, ele causa uma série de movimentos, uma série de momentos, uma série de impactos no corpo do ser humano, que leva o ser humano a estar num estado completamente diferente daquele estado em que ele vive no seu dia a dia, na sua situação normal. Nós sabemos que, havendo oxigenação, aumento na oxigenação, isso torna alterado o funcionamento cerebral, né? O cérebro se torna mais ativo, né, estando plenamente oxigenado. Observe que é um preparativo grande que o corpo passa de mudanças quando ocorre o beijo na boca. E o que acontece no beijo na boca? Acontece que o cérebro, que é o sistema de comando geral do metabolismo do ser humano, ou seja, o sistema digestivo ou digestório, o sistema circulatório, o sistema linfático, o sistema ósseo, todos os sistemas de defesa e de funcionamento do ser humano são comandados pelo cérebro. Então, o beijo na boca faz o cérebro mandar um sinal para os componentes do corpo do ser humano que estão relacionados com a reprodução. Observa, com a reprodução. Então, beijo na boca significa acionar os órgãos do corpo que estão diretamente, né, relacionados com a reprodução humana. E daí, por indução, né, por consequência, subentende-se, né, e conclui-se que o beijo na boca aciona os órgãos sexuais. E quando fala em acionar o sistema do ponto de vista sexual, não é apenas o órgão sexual, o órgão genital, né, ou as genitálias. São também os hormônios, aquelas coisas que acontecem no interior do ser humano. Basta dizer que uma jovem virgem, depois que ela dá o primeiro beijo na boca, ela nunca mais será a mesma. Por quê? Porque no corpinho dela aconteceu um processo impactante, né, de transformação, de mudanças que ela nunca viu na vida, né? Então é preciso você saber que o beijo na boca é uma coisa de grande impacto para o organismo humano. Você já deve entender agora por que é que a mídia dá tanta ênfase ao beijo na boca. Por que é que a ciência, por que é que a cultura, por que é que outros agentes e fatores e atores sociais estão tão interessados em que os jovens, as crianças de todas as idades comecem a praticar isso, né? Nós sabemos que uma coisa de tamanha envergadura, de tamanha importância, tem um cunho espiritual grandioso também. É necessário você entender que as coisas que mexem por dentro do ser humano, não só nas emoções, mas em todo o metabolismo, são coisas sobre as quais Deus tem ensino na sua palavra, sobre as quais Deus tem uma posição declarada, Deus tem a sua instrução, o ensino, a correção, a repreensão na sua palavra para nos dar. Então estamos falando de beijo na boca para você entender que as coisas não são como o mundo pensa. O que o mundo fala sobre beijo na boca é completamente diferente do que a Bíblia diz. E ainda não lemos, né, alguns textos que separamos para falar desse assunto, mas é importante você ver que a própria ciência mostra que o beijo na boca mexe
com o ser humano por inteiro, né? É preciso lembrar também que o beijo na boca, ele provoca, né, reações químicas que acionam a libido, na linguagem popular, a tesão, né? São provocações causadas como decorrência dos sinais que o cérebro manda para o corpo da pessoa. Então a libido é acionada através do beijo na boca. Não somente dessa forma, existem outras. Então a excitação do corpo, a preparação do corpo para o ato sexual é desencadeado através do beijo na boca. Aqui eu vou fazer uma pausa, tá certo? E lembrar a você que em Mateus capítulo 5 e no verso 28 está dito que se o ser humano tiver a intenção de beijar na boca, ele já está pecando. Agora, imagina fazer todo esse estardalhaço de coisa acontecer. Como isso não é pecado, amado? É claro que é pecado. Aleluia. Lembrando, o beijo na boca ao qual eu me refiro aqui é o beijo na boca fora do casamento, né? Quem é casado, né, a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à esposa, ela não tem governo sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e semelhantemente o marido não tem governo sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Está no 1 Coríntios capítulo 7. Mas também a Bíblia não está dizendo que o marido pode fazer o que quiser no corpo da esposa e vice-versa. Vamos então fechar esse parênteses e voltar sobre o que o beijo na boca faz no organismo humano. Ele chega a mexer com 29 músculos, entre os músculos da língua, dos lábios e da região, né, dessa região aí, da face, né? Então, são 29 músculos que são acionados pelo ato do beijo na boca. Você percebe como é drástica, né, como é grande o efeito. Também ocorre troca de bactérias, claro. Um dos lugares mais sujos do corpo humano é a boca. É claro que nessa hora a troca de bactérias, né? Enfim, o beijo na boca pode ser considerado como um recurso afrodisíaco, né? Na prática sexual, no ato sexual, muitas pessoas, se não praticarem o beijo na boca, não conseguem ter a libido, não conseguem ter a tesão acionada. Então observa que as coisas não são simples como as pessoas pensam, né? Então ele prepara o corpo para o ato sexual. Não é para ir para o céu não, viu? Ele prepara o corpo para ir para o inferno. E o beijo na boca, além de ser uma coisa que mexe muito com a carne, ele leva o ser humano a formar uma só carne com outra pessoa, né? Então, as duas pessoas que se beijaram sem ser casadas, né, elas formaram uma só carne. Então, observe que não é uma única carne que é impactada pelo beijo na boca. Uma carne vai servir de recurso, de instrumento para a excitação da outra carne, da outra pessoa. Observa que oficina de Satanás é o beijo na boca. Observa como é grave isso, como isso é muito sério, né? Então a gente pode dizer claramente que o beijo na boca, né, no ato sexual, é como que a primeira penetração, é a forma como o corpo de um penetra no outro, onde forma a sua carne, né, a penetração. Então observe que é muito grave. É muito grave. Eu vou fechar o parênteses aqui. Eu estou falando o que a ciência fala, não que mereça crédito, mas a gente sabe que o bom senso, né, o bom senso mostra que isso é verdade, né? Não que a ciência tenha descoberto, mas a Bíblia fala muito mais profundo do que a ciência. Se nós pararmos por aqui, já dá para você ter uma ideia
de quão grave e de quão mexido é um corpo quando ele pratica o beijo na boca. Em nome de Jesus. Vem cá, Jesus vem te chamar. Vem cá, vem logo te entregar. Vem já, vem logo aceitar. Jesus te ama, Ele te chama pra te salvar.